nem sempre está recheado de verdades, vamos dizer assim, de uma maneira bem eufemística. O papel do advogado é apresentar o pedido do seu cliente da melhor maneira possível e muitas vezes omitindo fatos essenciais. Prejudiciais ao seu cliente, ele não vai apresentar nada. Agora, se ele puder ter essa liberdade de conversar de uma maneira franca com um conciliador, sabendo que aquele conciliador não vai reproduzir isso para o magistrado, a gente consegue fazer com que o conciliador tenha um instrumento fundamental, que é a confiança e essa abertura de uma comunicação eficiente. A doutora Mariela estava comentando que no provimento em São Paulo, isso já está determinado para que todos os conciliadores tenham essa garantia de que não vão ter que apresentar, vamos dizer assim, um resumo de quem está certo e quem está errado, um relatório informal perante o magistrado. E um outro detalhe, se me permitem sair um pouquinho do aspecto de negociação, para entrar um pouquinho na questão jurídica, é que isso viola o devido processo legal. Fazer a instrução probatória de uma maneira indireta pelo conciliador, dizendo quem está certo, viola o devido processo legal. Porque o devido processo legal estabelece uma série de regras, em especial de ampla defesa, que perguntar para o conciliador, vamos dizer assim, não vale. É olhar a carta que vai ser distribuída debaixo do baralho. Não funciona dessa maneira. Eu sei que muitos magistrados têm muita dificuldade, porque é muito confortável ouvir de um conciliador o que realmente está acontecendo. Mas nós estamos trabalhando dentro de uma estrutura de procedimentos que, se nós tentarmos beneficiar o processo judicial tradicional, a gente prejudica a conciliação. E a ideia é exatamente tentar encontrar um equilíbrio, favorecendo esses institutos característicos da conciliação, como, por exemplo, a confidencialidade. Aproveitar que já te interrompi, em relação a um exemplo que eu gosto muito de dar quando a gente fala de processos ganha-ganha, porque muitas vezes o operador, em especial o operador do direito, ele olha aquilo como se fosse um discurso muito bonito. Não, é lindo, vamos aumentar o bolo para depois dividir. Isso soa muito como um discurso do FMI para o Brasil dos anos 80. E, curiosamente, era a mesma linguagem que se usava. Como é que a gente faz isso, usa isso no direito? Isso se aplica em casos, sim, em uma conciliação, por exemplo, de separação, o casal tinha duas áreas distintas que não conseguia fazer a partilha. Um queria ficar com um tal pedaço, o outro não queria, e simplesmente se estabeleceu que a esposa iria dividir as duas áreas, e o marido ia escolher qual das áreas iria ficar. Dessa forma, se me permite entrar um pouquinho no campo de matemática aplicada, o que nós temos? Ela divide o patrimônio em dois. Ela naturalmente vai dividir em duas frações iguais, duas metades, na percepção dela. Ele vai escolher uma fração que ele considera a fração maior. Então, a parte que ficou para ela é o que ela considera metade. A parte que ficou para ele, e ele só escolheu aquela fração porque ele acha que aquilo é mais de metade. Então, ela fica com metade, ele fica com metade mais X, mais alguma coisa. Pela forma de divisão, a gente tem que um patrimônio é igual a 1 mais X. Então, esse é um exemplo que eu gosto de demonstrar, porque, nesse caso, o conciliador ou o magistrado fazendo uma audiência de conciliação, ao aplicar uma técnica que chama-se algoritmo de resolução de disputas, ele consegue, de uma maneira eficiente, pacificar o conflito. Sem e naturalmente com ganho para as duas partes, e a outra possibilidade seria um perde-perde, porque iam eventualmente envolver advogados, e os advogados, naturalmente, essa demanda se prolongando por muito tempo, iam, de uma maneira ou de outra, embutir honorários diversos, e eventualmente perito, e assim por diante. Eu estava pensando aqui que nós temos aquele projeto, que hoje é um programa já, Cidadania e Justiça também se aprendem na escola. E aí eu fui acostumando a fazer gibizinho, escrever, fazer textos de gibi e tal. E tem uma forma que eu uso, que eu vou trazer aqui, compartilhar com os colegas, até porque, como nós estamos num evento de multiplicação, eu acho que isso pode ser usado. Tem uma historinha, que é uma historinha assim, de uma briga em face de uma laranja. E aí eu peguei essa situação, incrementei ela de um jeito especial, até depois eu vou fornecer, eu trouxe a cópia, até depois para a gente fornecer talvez fotocópia para vocês poderem usar isso. E aí é o seguinte, uma relação familiar, Então são 3 irmãos,
um menino, uma menina e um pequenininho lá. Né? E aí a menina, ela olha uma laranja que está na fruteira, né? O menino olha a laranja e quer pegar, é uma laranja só, e aí eles começam a disputar aquela laranja. Né? E aí o terceiro irmãozinho, que está ali, pequenininho, menor que os outros, diz assim, ei, vocês dois, parem de brigar. A primeira percepção que a gente pode ter assim, essa intervenção do terceiro irmãozinho produz algum resultado no conflito entre os irmãos maiores? Provavelmente não, porque ele não tem credibilidade para intervir naquela relação. Né? Então a gente já pode ter aqui a percepção de que o conciliador, o juiz, o mediador, ele tem que ter credibilidade para poder intervir na relação. E ele vai ter credibilidade com a comunicação, é que ele vai adquirir essa credibilidade, que nós vamos ver um pouquinho para frente. Bom, de qualquer maneira, então, o terceiro irmãozinho não produziu nenhum resultado. Aí vem o pai e entra na sala. O pai tem credibilidade? Tem credibilidade. Só que o pai tem um preconceito que ele já traz lá atrás. É o preconceito, ele já conhece os dois. Ele já sabe como é que os dois se comportam. E ele olha a situação e entra na sala. Os dois param. O que está acontecendo aqui? Pai, eu vi a laranja antes, eu peguei a laranja antes, quem pega antes tem direito, não, quem vê antes tem direito, e eles começam a discutir. Daí o pai olha a situação, com base naquilo que ele já conhece dos dois, ele diz assim, rapaz, me dá aqui essa laranja, entrega para sua irmã, está resolvido, vamos brincar. Ele julgou procedente a demanda em favor da menina. Né? Decidiu. Aí vamos pensar a mãe. A mãe vem, eles escutam o saltinho dela no chão e eles já param. Mãe, eu quero laranja. Os dois começam a discutir sobre a laranja. E aí vem a mãe e diz assim, vocês dois estão querendo laranja, peraí que a gente já vai resolver. Eu acho que eu tenho uma solução que pode ajudar vocês a resolverem essa questão. Sabe o que eu estou pensando? Uma coisa que vocês vão gostar. Pega a faca, corta a laranja no meio, diz assim, pronto, fica metade para você, pronto, fica metade para você, vão brincar. Daí, cada um pega a sua metade, sai, e vão brincar. Agora vamos pensar, usando técnicas autocompositivas de resolução de conflitos, eu imagino a figura da tia madrinha. Ela tem credibilidade para intervir? Tem. Ela não vai julgar nada, ela não julga, ela não recrimina, ela não tem preconceito em relação a fatos passados, e ela chega e diz assim, vem aqui os dois, o que está acontecendo? Tia, eu quero a laranja, eu vi a laranja antes, eu quero a laranja. E eles começam a discutir a questão. Né? Um falando, normalmente, contra o outro. Né? Porque ele não burro, ele não sei o quê. E eles começam a se ofender, esquecendo o verdadeiro problema. Mas aí eles começam, e ela começa a perguntar, espera um pouquinho, vamos fazer uma coisa? Vocês podem respeitar uma regra que eu vou fazer aqui? Daí todo mundo, qual a regra? Bom, a regra é a seguinte, primeiro eu vou conversar com a sua irmã, depois eu vou conversar com você, se precisar depois eu converso de novo com você, com a sua irmã, mas enquanto um fala o outro escuta, tá bom assim, vocês podem cumprir isso? Ah, podemos cumprir isso. Então tá bom, o que está acontecendo? Daí, me conte, para que você quer laranja? Eu estava vendo o programa da Ana Maria Braga e a mãe está fazendo um bolo e aí eu vi que dá para fazer uma cobertura do bolo com a casca de uma laranja. E tem só uma laranja lá. Então você quer pegar a casca da laranja para fazer um bolo para cobertura? É isso? É isso. Porque ele é um burro? Calma, é esse o problema? É esse o problema. Daí, posso falar com você agora? Pode. O que você quer? Eu quero chupar laranja. Se você quer chupar laranja, então você se incomodaria de dar a casca de laranja para a tua irmã? Eu não gosto de lixo. Bom, então, se você não se incomoda, eu vou dar a casca de laranja para a sua irmã, vou dar laranja para você. Tá bom assim para você? Tá. Tá bom assim para você? Tá. E os dois saem satisfeitos. Então, esse sistema ganha-ganha, quando a gente pensa assim, poxa, mas isso que você está falando, o exemplo da laranja, até eu invento o exemplo e trago. Isso está acontecendo diariamente nos nossos fóruns. Isso está acontecendo. Até em relação ao exemplo trabalhista, que eu gosto muito, um exemplo trabalhista que eu adoro, aconteceu com o professor Amaury Mascaro Nascimento. Ele era juiz lá em São Paulo, na primeira junta de conciliação e julgamento. E aí um dia, os juízes trabalhistas até me corrigem, eles fazem mais de 20 audiências por dia hoje, né? Já fazem mais de 20 audiências por dia, e eles estavam lá, e ele estava lá então presidindo essas tantas audiências, e aí chega uma situação